Olá, que alegria encontrar você aqui no nosso podcast De Repente Mãe, esse projeto que para mim é um grande momento de falarmos dessa jornada tão delicada. Eu sempre quis ser mãe, tive dificuldade para isso, tive momentos solitários nessa jornada e você que nos acompanha também vive esses momentos, então já aproveita, segue a gente nas redes sociais, que vira e mexe eu tô colocando perguntinhas que vão sustentar as nossas conversas aqui no podcast, então é só você procurar nas redes sociais, @pod.derepentemãe, segue a gente também em todas as plataformas de podcast, você deve também se inscrever no nosso canal, porque sempre no YouTube a gente traz fotos, a gente ilustra a nossa conversa e ativa o sininho, porque é toda terça-feira, 14h, que a gente conta uma nova história. E essa história que a gente vai trazer hoje, ela se confunde um pouco com a minha também, com a ideia de trazer esse podcast e trazer essas histórias para compartilhar com você. Você pensou muito tempo em ser mãe? Ou de repente foi um acidente e aí a família aumentou? Eu esperei por 8 anos para que o nosso amor florescesse. E é uma jornada altamente solitária. E aí muita gente diz, mas por que espera tanto? Já fez as contas de quanto custa criar um bebê? Cuidar de um filho? Então, cada vez mais mulheres estão esperando para ter seus filhos com mais idade. E não sou eu que digo isso, não. O IBGE disse que de 2010 para 2022 aumentou em quase 66% a quantidade de mulheres que optaram por ter seus filhos depois dos 40 anos. Só que aí tem uma pegadinha da natureza. A partir dos 35 anos de idade, a nossa chance de uma gravidez natural despenca para menos de 5% quando chega aos 40 anos, por exemplo. E aí, o que a gente faz? Aposta sem dinheiro, espera garantir uma estabilidade financeira para aumentar a família? É muita dúvida na cabeça das mamães. Se você está vivendo esse turbilhão, seja bem-vindo ao De Repente Mãe de hoje, porque nós vamos contar a história de uma jornalista guerreira que decidiu depois dos 40, disse eu vou conseguir o meu milagre e está prestes a receber José Augusto aos 43 anos. Mariana Rocha, seja bem-vinda. Isso mesmo, até me emociono, meu Deus, já comecei a chorar. Olha, aqui pode. Aqui pode, a gente vai precisar dos lencinhos hoje. Que alegria estar aqui com uma história muito parecida com a tua. Para mostrar, desculpa. Tá liberado o choro. Milagre. Tá aqui na minha barriga. É um milagre. José Augusto é um milagre da minha vida. Mário, eu fico muito feliz quando você disse assim, vamos contar essa história, porque essa é a nossa ideia no podcast, a gente quer abrir espaço para você que nos assiste, conta a tua história, porque às vezes eu pensava por muito tempo que só eu vivia isso. Não. E quando eu via no Dia das Mães, as mulheres todas postando, as gravidinhas, os bebês, eu queria morrer no Dia das Mães. Eu também. E nessa hora a gente pensa que é só a gente. E aí vem 1000 dúvidas, 1000 questionamentos. Será que eu não sou merecedora? Será que não é para ser? Me conta, como é que foi para você? Quando foi que você resolveu que, não, agora eu preciso ser mãe? E esse conflito todo que rolou até a chegada de José Augusto. Mulher, eu sempre priorizei a minha carreira, né? Então, assim, o meu trabalho, a minha profissão, viajava muito para o interior. Passei muito tempo correspondente aqui no Amazonas, do SBT Brasil. Então, era muita loucura. Aí, dividia com a apresentação, dividia com a questão do trabalho, viajava e fui deixando passar, simplesmente, né? E aí tinha aquela coisa da família e tudo. Você não vai conseguir engravidar? Eu digo, quando Deus quiser, ele rolava manda. muita cobrança? Muita cobrança, assim, da família. E muitas pessoas, assim, até amigos mesmo, diziam assim, você não vai mais conseguir engravidar, mulher. Você quer ser mãe velha? Eu sempre ouvi isso. Eu ouvia isso. Eu você vai querer ser mãe ou avó? Tipo isso, né? Você quer ser mãe velha e tal? Eu falei, não, eu quero ser mãe se Deus mandar. Não é o meu momento e pronto. Mas você tava de boa se de repente não acontecesse? Assim, eu queria muito ser mãe. E se não acontecesse, eu tava de boa pra adoção. Não, então todo jeito você sabia que ia ser mãe. Todo jeito Ponto. eu sabia que ia ser mãe. Isso já estava decidido na minha Legal. vida, né?
Mas aí, quando eu decidi mesmo, de fato, né, foi quando eu vi o marido triste ali, todos os amigos dele, as meninas grávidas, né, ou já pais e tudo. E um dia a gente chegou em casa de um churrasco e eu falei, o que que você tem e tal? E eu descobri que ele estava triste por isso. Eu falei, foi ali que eu decidi. Vocês estavam juntos há quanto tempo? Nós já estávamos casados, 4 anos de namoro, mas acho que uns 4 de casados. Em torno de 7, 8 anos. Mas vocês já tinham falado sobre ter filhos ou esperar para ter filhos? A gente já tinha falado. Quando a gente comprou o nosso apartamento, eu falei assim, eu quero um apartamento com 3 quartos, porque um vai ser o seu escritório, o outro vai ser o nosso quarto e o outro vai ser o quarto do nosso filho. Ele falou, eu também pensei nisso. Desde o dia que a gente comprou o nosso apartamento, antes de casar. Agora vamos àquela parte que as pessoas não querem que ninguém pergunte, mas a gente quer saber. Quem treina quer jogo, né? Treinava muito? Treinava muito, mas... Mas você treinava despretensiosamente ou ali, treinando? Treinava na atenção, minha filha. Era na tabelinha. Tipo assim, hoje é dia de engravidar. E aí, como é que relaxa, Lu? Eu não conseguia, olha, não conseguia relaxar. Vamos fazer aqui botar agora... a perna pra cima, era tanta da simpatia. Vamos fazer o cheque aqui. Mide temperatura. Não cheguei a fazer porque não me disseram isso. Botar a perna pra cima. Todo dia. Evitar banho quente depois. Sim, direto. Almofadinha embaixo. Sempre. Gente, cheque. Só não tinha o termômetro. Direto no celular. Direto. Gente, isso é uma... Tinha a tabelinha do dia fértil. Gente, isso, olha, eu entendo que a tecnologia cria tudo isso para poder nos ajudar. É verdade. Mas rola uma pressão até por causa disso, não rola? A gente não consegue, dificilmente, não vou dizer que a gente não consegue, mas dificilmente a gente consegue engravidar treinando por pressão. As pessoas dizem assim, relaxa. Como é que você relaxa se você quer tanto aquilo? Me conta, você conseguiu relaxar? Eu consegui relaxar depois do meu tratamento, com muita conversa com a minha médica, né? Bom, então pera lá que rolou um tratamento aí. Então vamos voltar. Você decidiu, então, com o marido, então tá na nossa hora. Aí você ligou pra médica, agora precisamos começar a cuidar disso. Eu percebi que tinha alguma coisa errada, Lu, porque não era possível, gente, não acontecia. Eu com anos de casada, a gente tentando e não ia. Falei... Sem nenhum método contraceptivo. Até então. Eu tomei um método contraceptivo injetável durante muitos anos. Eu achei que isso poderia ter atrapalhado muito, né? E aí parei e comecei a tentar. Mas não vinha. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Liguei para a médica, marquei uma consulta e a gente, além de fazer os exames de rotina, começou um tratamento específico para ver o que tinha de errado. E eu descobri. E o que era? Baixa ovulação e endometriose. Nossa, muita gente que passa contando suas histórias aqui fala da tal da endometriose. Eu fiz uma cirurgia. Mas você tinha sintomas? Muitas cólicas, Lu. Muitas cólicas que eu achava que era normal da menstruação. Até então você não sabia que era a endometriose. Não, pra mim, menstruou, ter cólica, normal pra mulher, né? Então, olha, isso é um alerta bom, hein, para as mulheres que nos acompanham. Às vezes essa cólica pode ter algum sinal. Eu nunca tive cólica, por exemplo. Então... se eu tivesse tido alguma coisa assim, eu teria observado. Mas tem gente que acha que cólica é normal, como era o teu caso. E te digo mais, nenhum exame de rotina meu detectou a endometriose. E como que você descobriu, então? Por uma ressonância da pelve pedida pela obstetra durante o meu tratamento. Sem a ressonância da pelve, nada de endometriose. Mas eu já tinha, só que não sabia. Porque esse exame é que detecta. Aí você precisou ir para a cirurgia. Foi uma cirurgia muito tranquila, não foi uma cirurgia de corte, né? Foi uma cirurgia de vídeo, muito rápida, muito tranquila. Saí do hospital no mesmo dia. Aí que a coisa começou a fluir. Depois dessa cirurgia da endometriose. Eu já tinha endometriose há muito tempo e não sabia, porque os exames de rotina, eles não detectam. Nossa, que loucura. Mas você falou também que tinha baixa ovulação. E assim, baixa ovulação. Como a gente acompanha que a partir dos 35 anos começa a haver essa queda, isso. Era algo natural ou tinha alguma coisa ali também a mais? Não, era algo natural da idade, ela já tinha me alertado para isso, né? Então, a gente foi fazendo um tratamento hormonal para estimular a ovulação. Caro? Caro. Pois é, gente, é isso que quando eu e o Rodrigo pensamos em aumentar a família, a gente fez um cronograma, né? Claro que nós furamos todo o cronograma. Mas a gente pensou, tanto tempo tentando naturalmente, tanto tempo a gente vai fazer uma
fertilização in vitro e depois a gente vai partir para adoção. Porque a fertilização é muito cara e você não tem uma comprovação uma certeza de que 100% vai dar certo na primeira. Exato. E aí, quando a gente foi ver os valores, nós ficamos muito horrorizados. Eu falei, gente, dá para criar criança por um bom tempo. Eu tenho uma amiga que gastou R$100 mil em Manaus e não deu certo, a FIV dela. Nossa! Exato. Mas você tem graças ideia quanto a Deus. você chegou a gastar? Ai, não fiz as contas na ponta do lápis, porque eu fiz muita coisa também pelo plano de saúde. Ah, né? então teve essa vantagem. Então tive também. essa vantagem, né? Não foi tudo particular. E foi quanto tempo de tratamento? Pouco mais de um ano, Lu. Um pouco mais de um ano. E ainda assim, ao longo desse ano, fazendo quantos testes de gravidez? Vamos ver aqui, ter uma ideia. Logo no começo do tratamento, eu não fiz os testes de gravidez, porque eu ia fazer o tratamento, né? Então, assim, uns meses depois, acho que eu cheguei a fazer uns 5, 6 testes de gravidez, assim. Você não ficou com medo de ter uma menopausa precoce? Isso te atrapalhar? Fiquei com medo. Tudo dá medo nessa hora, porque a pressão ainda aumenta sobre a gente. De tipo assim, eu quero ser mãe e eu tenho certeza que com esse tratamento vai dar certo. E se não desse? Olha a frustração, né? Então, é pressão de todos os lados. Mas aí teve um momento que, assim, eu tive muitas conversas com a minha médica, eu tive conversas com psicólogas, eu tive conversas... Isso é legal. Sim, porque eu estava muito tensa, eu estava muito assim, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Sabe, eu tive... inclusive, o meu marido participou dessas conversas, porque ele também estava nessa mesma vibe minha. Mas ele te cobrava ou ele também estava nessa de se sentir cobrado e tá meio down por causa disso, baixo astral? Ele tem o sonho de ser pai, mas eu nunca fui cobrada por ele. Ele dizia para mim, se vier, é Deus que tá mandando pra gente. Se não vier, a gente vai ser pai e mãe do mesmo jeito, que era a adoção. Olha, isso é muito importante também a gente destacar, gente, porque pode parecer uma luta muito solitária, e é para muitas mulheres, mas quando você tem um parceiro que realmente encara isso com você, dá um aconchego, um conforto que não tem preço. Exato. Mas é uma pressão. E olha, eu fiz uma pergunta aí na internet para saber se as mulheres têm uma idade que acham mais aconselhável para ter. E muita gente acaba sempre falando de idades mais baixas do que 40 anos, né? A Gleice diz assim, eu teria tido na mesma idade que eu tive os meus filhos, 24, 29 e 33. As três gestações, ela bem nova, né? Lidiane Alves disse, eu tenho 38. Meu sonho é engravidar, ainda não conseguiu. E aí 38 já entra naquilo que a gente fala da gravidez tardia, porque os médicos consideram a partir dos 35, né? A Gisele diz, aconselho depois dos 25. A Luzia disse, fui mãe aos 24 e aos 38. A Júlia disse, eu quero ter jovem até aos 30. A Maiane diz, não tem idade, é quando você está pronta, mas eu me planejo para os 35. E a gente observa que muitas mulheres estão deixando isso um pouco mais para depois de conseguir uma estabilidade financeira, ou às vezes para encontrar o parceiro adequado, ter uma estabilidade de uma casa, um lugar para ter essa criança, mas às vezes também não consegue fazer essa conta de quais são os riscos disso. Exato. Quando você decidiu engravidar e teve essa dificuldade, teve um momento em que você também parou para pensar, puxa vida, será que agora não é muito tarde? Tem mais riscos de ter um filho agora do que, de repente, eu desistir e tentar outra via de ser mãe? Eu pensei em tudo isso porque eu tenho uma conversa muito franca com a minha médica, né? Minha médica foi minha colega de escola. Então, assim, a gente já se conhece há muitos anos e a gente sempre tem conversas muito francas. E ela sempre me falou, ó, é uma gravidez de risco, por conta da sua idade, você quer tentar mesmo assim? Falei, quero. Se for para vir, vai vir. Eu fiquei com isso na minha cabeça, Lu. Se for para vir, vai vir. Se não for, eu vou adotar e vou ser mãe do mesmo jeito. Mas eu vou tentar até o último momento. Mas você fez algum tipo de preparo, independentemente da endometriose que você tratou, mas por causa da idade, de alguma reposição hormonal, vitaminas, alguma coisa assim, por causa da idade? Sim. A gente fez muito... O tratamento incluiu tudo isso. Né? Então, eu fiz assim, muitas ressonâncias para ver como que eu estava por dentro, o útero, tudo. E tive tomei muitas vitaminas, tomei muitas medicações, a questão hormonal também, tudo teve que corrigir, não foi assim de uma hora para outra, não. Agora, a minha médica também sempre jogou muito limpo comigo. Tanto que, nossa, o começo foi muito até engraçado. Porque eu cheguei no médico, eu tinha feito o meu exame de farmácia,
achando que era uma menopausa precoce. Simplesmente porque eu não estava menstruando, mas não senti nada, enjoo, nada. Mas eu fiz e deu 2 pauzinhos. Falei, não, esse exame tá errado. Aí fui no médico e tal, uma longa história, fiz exame de sangue e deu. Fui na ginecologista. Aí quando eu cheguei lá, milhões de dúvidas, eu coloquei tudo em cima dela na hora, assim. Blá, 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 blá. Aí ela me falou um monte de situações que poderiam acontecer, de uma forma, assim, muito sensata. Mas aquilo, na verdade, foi um banho de água fria em mim. Tanto que ela disse assim, eu ainda nem vou te dar teu cartão de gestante agora. Vamos fazer primeiro alguns outros exames. Você vai fazer a ultrassom transvaginal para a gente ver se está no lugar certinho e tal. Também fiz. E eu fiz os exames já com o coração na mão. E ela sempre foi muito clara comigo. Ela disse, Luana, minha função aqui, como a gente está numa gravidez de risco, é eu procurar tudo que pode ter de dificuldades para que a gente possa solucionar, de repente, antes de nascer, ou para que a gente prepare o momento do nascimento para qualquer necessidade que o bebê tenha. Então, racional. Sim. Mas a mãe, nessa hora, não tem nada de racional. E aí, um dos poréns que vieram à minha mente. Eu tinha medo até de andar, porque eu achava assim, tô velha, meus óvulos estão velhos, então tudo que puder de dar errado pode acontecer e vai ser culpa minha de provocar isso no meu bebê. Rolou isso contigo? Rolou. Como que você tratou isso, mulher? Quando eu descobri que eu estava grávida, mulher, eu não queria fazer esforço nenhum, eu não queria fazer nada, assim, eu queria passar o dia inteiro deitada. E realmente eu desacelerei, né? E decidi, inclusive, a priori, deixar a televisão por conta da gravidez, para desacelerar. Você deixou o emprego? Eu deixei o emprego, com outro já, né? Claro. Porque senão como é que sustenta, não, né, amor? Não dá, mas foi pelo meu filho, né? Esse ano eu recebi a proposta na emissora de ser correspondente exclusiva do SBT Brasil aqui no Amazonas, então a gente ia fazer muito mais viagens, a gente ia ter uma rotina muito louca o dia inteiro, e eu conversei com meu marido, conversei com os meus pais, e eles disseram, o que você decidir, a gente te apoia. E eu falei, eu decido que eu passei a vida inteira dando prioridade para minha vida, para minha carreira, né? para minha vida profissional. E nesse momento a minha prioridade é a minha família. E larguei a TV. E que também não é fácil. Que não é fácil. Essa é uma decisão que não é fácil. Não é fácil, não é. Eu faço televisão, eu trabalho em televisão há 22 anos, né? Então, assim, e é a paixão da minha vida, pretendo voltar, né? Depois que eu tiver o José, depois que ele tiver maiorzinho, com 1, 2 anos. Mas nesse momento, Lu, eu tomei essa decisão morrendo de amor pela minha profissão, mas morrendo muito mais de amor pelo meu filho. Falando sobre esse acompanhamento do pré-natal, Mari, a gente sabe que o pré-natal é importantíssimo para qualquer gestação, mas uma gestação com mais de 40 anos, ela é considerada de risco, então o acompanhamento também é muito mais delicado. Sim. Eu cheguei a fazer um exame chamado NIPT, nossa, que ele é super caro, a gente teve dificuldade, porque nem o plano queria autorizar, porque é um exame que não é muito feito, que é para você detectar alterações genéticas, né, para saber se tem alguma coisinha que pode vir ali diferente, que precise já você se preparar para o momento do parto. Você foi surpreendida no momento de pré-natal por algum cuidado que você não imaginava, que de repente suas amigas não fizeram, que você, poxa vida, deu aquele medinho assim? Muito medo, porque a gente sabe, como você falou, que uma gravidez depois dos 40, até depois dos 35, já requer muito mais cuidados, né? E eu dizia para o meu marido, eu digo, meu Deus do céu, será que nosso bebê vem saudável? Será como que vem? Eu não cheguei a fazer esse exame, né? Mas as ultrações, tipo, eu me preocupei um pouco mais em fazer as ultrações particulares, né? Então houve um investimento para acompanhar isso com mais atenção, né? Alto. Eu faço ultrações em 5D com uma fetóloga, né, aqui em Manaus. Gente, quanto é uma consulta? Em média? 500 a 600 reais. E a gente faz muitas ultrassons durante a gravidez, você imagina. Desde o início da minha gravidez, eu estou fazendo com esta especialista, que é fetóloga e que vê o teu bebê assim nos detalhes, numa imagem 5D.
é fenomenal. Você né? ainda dirige? Dirijo. Com 8 meses. Com 8 meses. Você ainda faz atividade física? Faço atividade física. Normalmente, não. Eu sempre fiz atividade física. Mas hoje eu faço atividade física como se fosse uma fisioterapia, mas com o peso do meu corpo, com pezinhos muito leves. Você quer ter qual via de parto? Cesariano. Por quê? Então, eu já tinha... Não tô te julgando não, tá? Até porque Não, o podcast De Repente Mãe também a gente diz que só não abre espaço para julgamentos e preconceitos. Eu tinha medo do sofrimento do normal, né? Que eu já tive amigas que tiveram aquele... eu passei 8 horas sofrendo. Gente, Eu falei, gente, eu não quero isso. Eu não quero isso, eu não quero isso. Eu não julgo quem gosta, tá? A nossa diretora, ela inclusive, ela trabalhou e se preparou e teve um parto... lindo, eu acho muito legal, mas eu também acho. Eu tenho medo disso também. Mas eu também tenho medo. Mas não foi uma orientação médica, foi uma escolha tua. A orientação médica era para ter normal, né? Era para eu ter normal, deixar o José vir e tal. Eu falei, falei para minha médica, eu não quero. Mas você programou a data ou você vai esperar ele dar o sinal? Ela pediu para eu esperar, mas eu também fiquei com medo. Por quê? Porque eu tomo todos os dias, eu aplico uma medicação injetável na minha barriga, todos os dias, por risco de trombose. E eu preciso, antes do parto, ficar 12 horas sem tomar essa medicação, porque há risco de hemorragia se eu tiver tomado essa medicação até o parto. Então, né? Precisa planejar, né? E agora, recentemente, vou falar aqui em primeira mão, na minha última ultrassom, a fetóloga falou pra gente que sem preocupação, mas que a placenta está pertinho do pescoço dele e que pode ser que ele não vire para ter normal e que a cesariana hoje seria mais tranquilo. Né? Então, assim, eu fiquei com mais receio mesmo por conta dessa medicação injetável que eu tomo desde o início da gravidez por risco de trombose. Mas me diz uma coisa, você tinha alguma outra comorbidade? Porque, assim, a gente sabe que também há mais risco numa gravidez tardia de ter diabetes gestacional, enfim, de ficar mais inchada, algumas situações que podem ser mais incômodas. Você teve alguma comorbidade que se acentuou na gravidez ou que surgiu na gravidez? Lu, eu bati na trave da gestação, da diabetes gestacional. Então, quando eu bati na trave do diabetes gestacional, eu comecei a me policiar com a minha alimentação e a minha atividade física. Mas você mudou muito a tua alimentação? Porque você sempre foi muito saudável, de hábitos muito saudáveis. Não, sim, mas assim, deu aquela louca, eu quero comer tudo por 2, porque agora eu tô podendo, não. Eu não tive essa louca, mas eu tenho ainda uma obsessão por doce. Eu já parei, mas eu ainda tenho essa louca. Eu tenho uma obsessão por doce. Entendeu? Gente, então, assim... aí não dá com diabetes gestacional. Não dá, entendeu? Aí, assim, não que eu parei de comer doce, é impossível. Descontrolou, né? Mas descontrolei. Caramba. E aí tive que retomar e tal. Falei, não, vou dar um tempo. Fui trocando aí os doces pelas frutas. Mas você não engordou muito mesmo, não? Não, engordei muito. Estou engordando em média. Teve uma vez que eu cheguei a engordar 3 quilos no mês. E aí a minha médica chamou a atenção, que foi quando o exame deu ali na trave do diabetes gestacional. E aí eu, me policiei e aí voltei a engordar 1 quilo por mês, em média. Gente, como é que você conseguiu? Eu levei pito da médica quase todos os meses. Eu levei, muito grande. Nesse mês, mas foi tão elas pegam pesado pra gente. Tão forte, né? Mas é pro nosso bem, né? Vale a pena. Foi tão forte, assim, a pressão da médica. E, assim, o meu marido ficou ali em cima também. Legal. Né? Então, parceiro assim, até nessa hora tem que ser. O meu marido é filho único, né? Então, esse menino é o ápice, assim, dos avós, dele, assim. Nossa, vai mimado não, vai ser... exatamente. Mas você tinha sonho de ter menino ou menina? Ou... A gente tinha um sonho de ter menina. E como é que foi essa revelação? Então, a gente fez o teste. Eu fiz o teste de farmácia, né? E aí deu positivo. Aí eu falei, não vou me empolgar. Tem um amigo que tem um laboratório, um casal de amigos nossos que tem um laboratório, e liguei para ele e falei, quero fazer e tal. Ele, não, vem aqui comigo que a gente vai fazer. Então, a gente fez e tal. E ele me mandou no WhatsApp um videozinho, até tenho aqui, bem bonitinho, da revelação, como se fosse um chá revelação. Que lindo. Dizendo que era menino. Assim, no primeiro momento foi um impacto, né? Eu vi até que ele ficou meio cabisbaixo, assim, falei, que a gente queria menina, já tinha até nome, não tinha nome de menino.
Só tinha nome de menina. Só que depois, as coisas foram tão... O amor foi tão grande pelo José. Foi tão grande que a gente nem lembra hoje que a gente queria menina, sabe? Passou. Mas aí eu tenho que perguntar, você já pensa em tentar uma menina? Então, Lu, o marido acha... Demorou demais pra responder, eu acho que não. Eu tenho um pouco de preocupação com a idade já. de verdade, entendeu? Posso até tentar, não está descartado isso, mas se for muito perigoso, eu vou para adoção. Agora, me fala uma coisa. Eu, depois que engravidei, muita gente comentou minha gravidez, mas ninguém relacionou a idade. Uhum. Com você, alguém teve esses pitacos de idade, tipo, nossa, ainda bem, né? Antes tarde do que nunca, alguma coisa assim. Porque tem algumas mulheres que eu conheço que deixaram para fazer essa escolha por ser mãe depois dos 40 e ouviram e receberam esse tipo de retaliação, digamos assim, mesmo depois de engravidar. Gente, deixa a pessoa ser grávida, feliz, sossegada. Aconteceu contigo? Ou foi mais tranquilo? Assim, na minha frente foi mais tranquilo. Eu não sei se por trás falaram alguma coisa, que bom, né? Que as pessoas estão criando mais empatia. Exatamente, mas eu não... Assim, depois da gravidez eu não sofri isso. Antes eu sofri. As pessoas diziam isso pra ti? Diziam. Diziam sim. E aí? Mas tu não quer ser mãe não e tal. Isso é conversa tua. Você já tá com quantos anos e tal, e tal? Olha, não sei o quê. Pode vir aí com alguma anomalia, você pode não conseguir engravidar e tal, tal, tal. E eu deixava quieto. E aí, me fala uma coisa. Eu tive muitos medos até a Maria Cibele nascer. Eu tenho No dia que, de repente, eu sentia que ela não mexia e eu ficava, meu Deus, será que tá tudo bem? No dia que eu ficava mais estressada, você tem isso? Eu tenho muitos medos. Um dia desses... eu estava comentando com uma amiga, a Dani Branches, que inclusive vai entrar na sala de parto comigo. Tá? Disse que vai ser... Gente, que loucura! Né? Eu sou madrinha... Mãe de 3. Mãe de 3, sou madrinha da Júlia, uma delas. E aí ela falou, vou fazer as fotos do seu parto. Falei, beleza. Ela, aí vai ser um olho chorando, o outro tirando foto. Eu falei, não vai borrar minhas fotos do meu filho, hein, minha filha? Que esse pode ser o único. Meu Deus. Desculpa, me perdi, Lu. Até eu também me perdi. Que a gente sobre os medos que a gente tem. Sobre os medos, exatamente. E aí eu falava pra ela, né? Eu falava, cara, ele tá aqui, formadinho, tá só crescendo e engordando, só precisa disso agora, mas graças a Deus tá com os órgãos todos formados e tal. Mas assim, amiga, o meu bebê tá aqui dentro da minha barriga e, tipo, vão cortar a minha barriga. E aí, tá. Você tem medo da cirurgia? Um pouco. Você tem medo da hack? Na verdade, assim, eu não tenho medo da hack, eu tenho medo, eu não sei se é um medo, Lu, eu acho que é aquela ansiedade de ir pro parto e ver meu filho na minha frente chorando. É isso que eu quero. E meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que vai conseguir? Até com a minha médica. Que vai! Eu comentei isso. Ela, para com isso, mulher, vai dar tudo certo e tal, tal, tal. Aí eu falei, ai, meu Deus, olha, doutora, não vai cortar meu filho, hein, que ele tá aqui dentro da minha barriga, você vai cortar minha barriga. Gente, é uma loucura. Tem cada pensamento maluco. Você sabe que eu tinha muito medo disso tudo, até porque eu tenho pânico de agulha. Mas Deus foi tão maravilhoso que eu acho que eu fui meio que abduzida no dia do meu parto. Eu não senti coletar o sangue. Graças a Deus. Na hora que eu não tenho problema com agulha. Eu não senti colocar o acesso. Na hora da hack, o meu marido não pôde entrar, porque o hospital disse que o marido não vai entrar por opção dele. Eu não dei essa opção pro Rodrigo, não, Ele gente. passa muito mal, ele fica muito nervoso. Teve um dia que eu passei mal lá em casa, ele chorou junto comigo. Ao invés de me ajudar, eu falei, me ajuda. Pelo amor de Deus. Ele chorou junto comigo. Nossa. Não, mas eu entendo. E aí, eu não dei essa opção pro Rodrigo. Eu falei, você vai entrar. Inclusive, os irmãos todos, nenhum deles entrou no parto. E eles disseram, não precisa disso, precisa. Não fiz só, então precisa, vai entrar. Mas na hora da anestesia, a médica disse, não pode entrar porque é protocolo do hospital. Então, a gente levou a nossa playlist, estava a nossa música. E ela
maravilhosa, a doutora Lucília Rocha é maravilhosa. Ela me abraça, eu não sou o Rodrigo, mas ela falou, tô até cheirosa hoje, me abraça aqui. Gente, eu não senti nada. Tem o tal do botão anestésico, que é uma anestesia pequenininha que eles dão, e depois entra a hack. Então, quando entrou a hack, eu já não senti mais. Que ótimo. E dali, claro, eu já não consegui mais nem me deitar, eles já me deitaram e foi tudo maravilhoso. Que ótimo. E é exatamente isso que eu desejo para você. Ai, obrigada, que seja Lu. um parto maravilhoso, que seja tudo que você está desejando e melhor. E eu vou dizer uma coisa para você. O nosso pod, ele é curtinho, mas as emoções são grandes. Eu quero dizer para você que eu fiquei muito feliz de poder contar a sua história, porque inspira. Inspira, porque tem gente que tenta um pouco e acha que... Eu tentei 8 anos. E eu conversei muitas vezes com Deus. Nossa, ele é muito bom comigo. Eu falo umas besteiras pra ele. Eu falei, eu devo ter feito muita coisa ruim nessa vida, na vida passada, Deus. porque eu não sou merecedora. E ele disse, te acalma que a tua hora vai chegar. Então, a sua hora chegou. E o seu milagre está a caminho. Ai, amém, Lu. Antes de eu engravidar, eu fui em Aparecida com meu marido. Pedi meu filho... Desculpa. Imagina. Pra Nossa Senhora... E ele tá aqui, cara. Tem noção do que é isso? Eu sei porque eu tenho um milagre em casa. E toda vez que eu vou botar ela pra dormir, eu penso nisso. Quando eu vejo aquele olhinho fechando tão à vontade, tão confortável. Parece que passa tudo que a gente enfrenta de dificuldade. Sim. E você vai viver isso também, com todo esse amor que você tá preparando pra ele. Amém. Que ele já sente e que vai ser uma chegada linda. Amém. Pode ter certeza. Eu sei que foi Deus que mandou ele pra mim. Olha que presente que a gente espera. Inspirar você, que de repente você tá ouvindo a gente e tá pensando, poxa, só comigo que acontece isso? Será que eu também não sou merecedora? Minha irmã, relaxa. Aí você vai dizer, pô, não é fácil relaxar, eu sei, porque eu não consegui relaxar por 8 anos. Mas Deus está à frente de tudo. É isso. É. Porque tudo tem seu tempo. Sim. Tem sua hora. Tem. E para cada um de nós chega num momento em que a gente está preparado. Você está preparada para tudo que vai acontecer? Eu estou preparada. Deus me preparou. E ele é muito sortudo, esse menino, por vir para você. Obrigada por compartilhar com a gente a sua história. Obrigada Mari. pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito emocionada. Falar do José, para mim, é uma emoção muito grande. E eu espero muito que a gente possa... Eu tenho certeza disso, que a gente vai poder ajudar muitas mulheres que estão assistindo a gente. Desiste não. Não desiste não. Porque Deus está contigo. Porque Nossa Senhora está contigo. Não importa qual seja a tua religião. Só acredita nisso, porque eu sou a prova, uma das provas, muitas mulheres também que não achavam que não fossem engravidar, estão grávidas, e o meu milagrinho está aqui dentro, e o teu aí, ó, que está assistindo a gente, que acha que não poderia engravidar, vai vir, pode ter certeza. Ai, que lindo, gente, olha, adoro. É isso que transforma, sabe? Por isso que eu adoro fazer esse podcast para você que nos assiste, que nos ouve. Assistir é sempre melhor, porque tem imagens, né? Sim. Então, se você está ouvindo a gente pelas plataformas de podcast, se inscreve no nosso canal no YouTube, já ativa o sininho. Toda terça-feira tem uma nova história de mamães, às vezes de papais, de famílias. Esse é um espaço para a gente bater papo gostoso sobre aquilo que às vezes a gente não fala, mas que é tão necessário. Sim. Porque aqui é a vida real. E eu quero muito que você faça parte dessa história com a gente sempre. Se você estiver um pouco tristinho, um pouco para baixo, quer bater um papo, lembra que a gente está aqui para ser esse apoio para você. Obrigada, Mari. Obrigada, sucesso, beijo. Lu. Gente, beijo e até a próxima semana.